Seja muito bem-vindo ao 29º episódio do PMF, Profissionais do Mercado Financeiro. São conteúdos diários sobre carreiras no mercado financeiro com foco e direcionamento para a área de investimentos. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco e head do MBA PAP, único programa do Brasil que forma, emprega e promove alunos para a área de investimentos. Como ler e interpretar o relatório Focus do Banco Central é o episódio de hoje. Em vários episódios, eu já falei sobre o relatório Focus. Eu mostrei uma coisa ou outra do relatório Focus. Mas hoje eu vou detalhar, esmiuçar todas as linhas, todos os símbolos, todos os números para que você entenda como interpretar o relatório Focus. Algo muito importante para você ser antes de estar especialista em investimentos. Já deixa o like aqui no vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Deixa o like mesmo, hein? Deixa o like aqui porque depois, senão, você esquece, você sabe disso. Combinado? Bom, eu deixei aqui aberta a página do Google para mostrar do zero mesmo como você encontra esse relatório, tá? É bem simples. Vai no Google e digita relatório Focus. Só isso. Relatório Focus. Vai aparecer a opção do site do Banco Central do Brasil com relatório Focus. Pronto. Clicou aqui, já vai abrir a página. Tem como, eu não vou lembrar onde, tá? Mas tem como, em algum lugar, tem como você cadastrar o seu e-mail para toda segunda-feira. Esse relatório sai toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Já enviam diretamente no seu e-mail, tá? Bem legal isso também. Mas, Bruno, eu não quero cadastrar meu e-mail aqui, senão depois eu vou ficar recebendo outras mensagens. Tudo certo. Relatório Focus no Google, abre aqui. E sempre o que aparecer é a última edição do relatório Focus, tá? Esse daqui é o relatório do dia 24 de janeiro de 2025. Detalhe importante, o relatório Focus ele é gerado na sexta-feira e ele é publicado na segunda-feira, tá? Então, olha só, dia 24, sexta-feira, são os dados do relatório Focus e na segunda-feira, dia 27, ele foi publicado ao mercado, certo? Aqui ao lado, eu já mostrei isso em alguns episódios, você tem as últimas edições. Pô, Bruno, eu queria saber como é que foi a projeção de IPCA, a projeção de PIB, projeção de Selic, de câmbio, lá em agosto de 2022. Você encontra aqui, tá? Só você descer aqui, clicar em ver todas as publicações e pronto, você encontra isso facilmente. Para baixar o de agora, só clicar em download, ele faz o download para você aqui e você abre o documento, o arquivo bem tranquilamente. Pronto, temos o relatório Focus aqui do Banco Central com base no dia 27 de janeiro, onde ele foi publicado, e os dados a partir do dia 24 de janeiro de 2025, certo? Beleza. Bom, primeira coisa que você tem que entender, o relatório Focus é uma expectativa do mercado, certo? Então significa dizer que o que está aqui vai acontecer? Não, nem sempre acontece, muitas das vezes não acontece, porque a economia, ela é viva. Se eu olhar só para um indicador econômico, só para inflação, o IPCA, só isso, e eu começo a falar sobre inflação todos os dias, todos os meses, todos os semestres, você perceberá que a visão que você tem sobre inflação para o final do ano em uma data muda, oscila de acordo com tudo que acontece na economia. Então, várias coisas, vários fatores vão impactando os indicadores. Então, o que está aqui não é o que de fato irá acontecer, é uma expectativa de mercado, certo? Esta expectativa, ela é gerada através da mediana dos indicadores. Presta atenção, na certificação CEA você estuda sobre moda, média e mediana. A média é você somar todos os números e dividir pelo número de dados na amostra, certo? A mediana não. A mediana eu pego todos os números, eu coloco eles em ordem crescente ou decrescente e eu encontro a posição central. Isso é mediana, tá? Então todos os dados que estão aqui são gerados através de mediana. Perfeito? Beleza. Bom, aqui você vai encontrar expectativas do mercado para o final de 2025, para o final de 2026, para o final de 2027 e para o final de 2028, certo? Então, nós temos aqui sempre 4 anos expostos, o ano atual e 3 anos à frente, de acordo com a expectativa do mercado. E aqui embaixo, você encontra IPCA, PIB total, câmbio, Selic, IGPM, IPCA administrados, todos os indicadores que são buscados, a expectativa do mercado, de acordo com o relatório, certo? Vamos analisar aqui o primeiro, que é IPCA, tá?
IPCA é a variação percentual do IPCA. Então aqui ele mostra o seguinte, como era a expectativa do mercado, como era a projeção do mercado para o final de 2025 de IPCA há 4 semanas atrás. Há 4 semanas atrás, neste mesmo relatório Focus, o mercado olhou para o IPCA e falou, bom, o IPCA este ano de 2025 irá fechar em 4,96%, bem acima do centro da meta e bem acima também do teto da meta, certo? 4,96. Ao lado, eu tenho há uma semana, ou seja, semana passada, na segunda-feira passada, como que o mercado enxergava as projeções para a IPCA final de 2025? 5,08. Percebe que já teve uma mudança, já aumentou a projeção, já aumentou a expectativa de acordo com a mediana do mercado, certo? E hoje, o relatório que eu estou vendo hoje, ele está em 5,50% de IPCA para final de 2025, essa é a expectativa de mercado. Então você consegue ter uma visão um pouco maior. 4 semanas atrás o mercado olhava aqui, semana passada olhava um pouco acima e hoje já olha mais acima. Está crescendo a projeção de inflação de IPCA para fechamento de 2025, tá? O que significa todo o restante? Aqui ele tem a comparação semanal, tá? A comparação semanal e ele tem um asterisco aqui. Olha só. Comportamento dos indicadores desde o Focus relatório de mercado anterior. Os valores, entre parênteses, expressam o número de semanas em que, deixa eu trocar aqui, colocar para o lado, para que você leia junto comigo. Expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento. Deixa eu explicar melhor isso aqui para você, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma setinha para cima em azul, ou então o símbolo de igualdade, ou então a setinha para baixo vermelha, tá? Este é o comportamento semanal dos dados de hoje comparado com o da semana anterior, certo? Bom, então semana passada, uma semana atrás, o mercado tinha uma projeção de 5,08 para IPCA. Hoje, esta projeção aumentou, está 5,50, ou seja, setinha azul porque este dado aumentou, a projeção aumentou. E o número em parênteses aqui, ó, 15, o que significa isso? Significa dizer que há 15 semanas, toda semana, o mercado projeta uma alta para a inflação. Toda semana uma alta. Semana teve alta, alta de projeção, alta de projeção, alta de projeção. Isso já acontece em 15 semanas seguidas. Vamos dizer que na semana seguinte, o relatório Focus mostre que o mercado viu uma melhora. Olha, nós achamos que o IPCA agora, ele será, no final de 2025, 5,30, ou seja, menor do que os dados de hoje, certo? 5,30 na semana que vem seria um dado menor do que hoje. Então viria uma setinha vermelha para baixo e aqui, entre parênteses, viria o número 1, ou seja, é a primeira vez que nós estamos tendo uma redução. E aí na outra semana ele vai avaliando também, certo? Bom, aqui ele tem o número de respostas e aqui ele tem 2 e 3 asteriscos, tá? 2 asteriscos, vamos ver o que significa. Você pode vir para cá, pronto. E aqui você tem respondentes nos últimos 30 dias e 3 asteriscos, você tem aqui respondentes nos últimos 5 dias úteis, tá? Então, com relação aos dados de IPCA para 2025, 143 casas de análise, departamentos de economia, de bancos, corretoras, de instituições financeiras responderam sobre IPCA nos últimos 30 dias. E aqui, nos últimos 5 dias úteis, nós tivemos 113 respostas, tá? Legal dizer quem responde isso. Será que o Banco Central pega pessoas na rua, pega o seu José, que tem uma padaria, pega a Dona Maria, que tem uma loja de costura, pega, sei lá, qualquer pessoa na rua ali, você pode ser perguntado sobre isso? Claro que não. São departamentos econômicos de instituições financeiras, tá? Bancos, corretoras e por aí vai. E aí aqui nós temos a primeira diferença de percentual para IPCA ainda em 2025. Porque este número aqui, ó, 5,50 que saiu hoje, ele é condizente com estas 143 respostas com base nos últimos 30 dias. Agora, esta outra aqui, ó, 5 dias úteis, 5,64. 113 respostas para 5 dias úteis. Então, essas 113
Casas que responderam para IPCA nos últimos 5 dias úteis têm uma expectativa até maior de inflação porque viram mais tempo os dados, tudo que aconteceu na economia, certo? Então nós vimos a linha inteira de IPCA. O mercado projeta, tem a expectativa da mesma maneira para 2026, aqui com os dados, para 2027, aqui com os dados, e para 2028, aqui com os dados também, certo? Então, é bem tranquila esta análise. Tudo que está para PIB é a mesma coisa. PIB total, que é o nível de atividade econômica do país, é a variação sobre o ano anterior, tá? Então, o mercado tem uma expectativa, tem uma projeção de que o PIB cresça 2,6% segundo o relatório Focus de hoje, mas isso, há 4 semanas atrás, era 2,01%. Este aumento de comportamento semanal aconteceu nas últimas 2 semanas, porque antes deve ter tido uma igualdade ou uma queda, certo? E aí tem também quantidade de respostas, a mesma coisa. Vale o mesmo para câmbio, vale o mesmo para Selic e para todos os outros indicadores aqui. Você já entendeu como analisar a linha. Eu quero explicar para você um pouquinho agora do que é cada um desses pontos aqui também, tá? O IGPM talvez seja o mais tranquilo. IGPM também é um índice de preços, ou seja, também é inflação IGPM. Só que IPCA mensura a inflação de um jeito. IGPM mensura a inflação de outro jeito, certo? Dentro do IGPM tem muitos preços do atacado. É o IPA, Índice de Preços do Atacado. A composição do IGPM é 60% em IPA, 30% em IPC e 10% de INCC. Você vê isso nas certificações. IPCA administrados. Aqui talvez algumas pessoas não conheçam. Qual que é a diferença do IPCA para IPCA administrados? O IPCA, aqui em cima, o IPCA aqui em cima, é o IPCA total, ou seja, é uma cesta de produtos, é uma cesta, né, de elementos que compõem ali o índice oficial de inflação do país. E aí entram alimentos, bebidas, transporte e vários outros grupos de indicadores, certo? Então aqui eu tenho IPCA total. Quando eu entro para IPCA administrados, aqui entra somente alguns preços onde o governo tem influência direta ou, pelo menos, ele influencia de alguma maneira. Exemplos: energia elétrica e transporte, quando a gente entra em combustíveis que são ali a base de petróleo, derivados de petróleo. Tudo que o governo tem capacidade de influenciar diretamente, a gente considera aqui no IPCA administrados, porque são preços administrados pelo governo. O governo consegue administrar a parte de energia elétrica. É um bom ponto, janeiro mesmo de 2025, é um bom ponto para você analisar isso. O governo antecipou o bônus de Itaipu e em janeiro de 2025, as contas de energia devem vir muito menores do que alguns meses anteriores, ou seja, o governo foi lá e deu um jeito de administrar este preço. Petróleo, mesma coisa. Então, os preços que são administrados estão aqui dentro, certo? Bom, abaixo, conta corrente, balança comercial e investimento direto no país. A conta corrente é a relação financeira que o Brasil tem com o resto do mundo. E balança comercial é a relação que o Brasil tem com o resto do mundo na compra e venda de produtos e serviços. Então, um meio que anda com o outro, ou seja, então eu tenho que o Brasil comprou muitos produtos e serviços do exterior, mas também vendeu muitos produtos e serviços para o exterior. Então, este resultado, o mercado também projeta aqui dentro de balança comercial. Agora, a relação financeira que gera com todas essas compras, vendas, se é a exportação, se é a importação, aí ele tem aqui dentro de conta corrente. O mercado também projeta, certo? Aqui abaixo nós temos investimento direto no país. Então, é a quantidade de dinheiro que entra no país para investimento e a quantidade de dinheiro que sai do país para investimento. Também temos a projeção de mercado para 2025, 26, 27, 28, sempre a mesma coisa. Repare também na métrica utilizada para cada indicador, tá? IPCA é a variação percentual. Então, este resultado aqui é 5,50%. Beleza. PIB, variação percentual sobre o ano anterior. 2,06 o quê? 2,06% em comparação ao ano anterior. Aqui, reais para dólar. Então,
R$ 6 para $1. Selic, percentual ao ano, 15% ao ano. IGPM, variação percentual, 5% em variação ao período anterior. IPCA administrados, variação percentual também. Conta corrente, balança comercial, investimento direto, em dólares, tá? E bilhões, ou seja, aqui são 52 bilhões de dólares, tá? Aqui são 75 bilhões de dólares, 70 bilhões de dólares, tá? É sempre muito importante você ver qual é o parâmetro que está sendo utilizado em cada um deles. Dívida líquida do setor público. Aqui é toda a dívida do governo, menos o que o governo tem em suas reservas, menos o que o Banco Central tem em suas reservas internacionais, certo? Então, pega tudo que o governo tem de dívida e subtrai com as reservas internacionais do Banco Central, e aí ele tem o resultado em percentual do PIB, certo? Percentual do PIB de 66,40% aqui. Resultado primário é tudo que o governo arrecada menos o que o governo gasta. Então o governo ele arrecada com a parte tributária, ele arrecada em impostos, ele arrecada de acordo com os dividendos que ele recebe das empresas que ele tem, tudo que ele arrecadou. Aí eu vou subtrair tudo que o governo tem de despesas, tudo que ele paga de despesas com folha salarial, com gastos em saúde, gastos em educação, e eu chego num resultado também, tá? O resultado primário. Aqui ele é indicado também em percentual do PIB. E resultado nominal é o resultado primário, só que eu acrescento a dívida dos títulos públicos federais, ou melhor dizendo, os juros da dívida pública, certo? Aqui nós tivemos um detalhamento de todos os indicadores e como analisar todas as linhas numéricas e símbolos. Tem um pouco mais aqui, tá? Aqui abaixo você vai encontrar gráficos dos mesmos indicadores. Então tem IPCA, você tem a visão numérica e tem a visão em gráfico. O que significa isso? Apesar de não ter a legenda aqui, é bem didático, tá? Perceba que IPCA, PIB, câmbio, todos os gráficos aqui, eles têm sempre 4 movimentações gráficas: azul, vinho, amarelo e marrom ali, preto, né? O que significa isso? São os anos. Então, a movimentação gráfica em azul é com relação a projeções de 2025. A movimentação gráfica em vinho, né? Que cor é essa? É vinho? Em 2026. A movimentação gráfica com a cor amarelo é com relação às projeções para 2027. A movimentação gráfica em preto é com relação às projeções para 2028, certo? E por que isso daqui é importante? Porque você não olha somente a foto, você olha um pouco mais do filme. Eu falo bastante sobre isso, tá? Olhar a foto em cenário econômico pode ser muito diferente do que olhar o filme do cenário econômico. São coisas diferentes. Olha só, IPCA. Ele tem aqui a mensuração de 12 meses, então ele pega a partir de fevereiro de 2024. No próximo mês, sai fevereiro e fica a partir de março de 2024, tá? Em fevereiro de 2024, o mercado projetava para final de 2025 um IPCA de 3,5%. Em março de 2024, o mercado também projetava, segundo o relatório Focus, um IPCA para final de 2025, também aqui, ó, de 3,5%. Isso começou a mudar aqui, olha só, em maio de 2024, que aí já fica entre 13,5% e 4%. Opa, começamos a ter uma projeção maior de IPCA para final de 2025. Beleza? E aí sobe, junho vem aumentando, julho vem aumentando também, agosto também, setembro, outubro, tem uma queda com relação a agosto. Mas olha só, a partir de dezembro de 2024, o salto que dá na expectativa, na projeção de mercado para final de 2025 com relação à projeção de inflação, projeção de IPCA. Então eu sempre falo isso, tá? O filme, ele é sempre muito melhor do que a foto quando a gente fala de cenário econômico. Aqui em cima, quando você olha os números, quando você olha os indicadores, você tem uma foto de cada um dos indicadores. Quando você olha e sabe analisar e sabe interpretar aqui o gráfico, você tem um vídeo de como foi durante um ano a projeção para determinado indicador para determinado período. Isso é muito importante na sua análise e interpretação econômica, tá? Ele traz este gráfico, este filme, para todos os indicadores, tá? Então, PIB, câmbio, IPCA administrados, conta corrente, saldo, resultado primário, resultado nominal, para tudo. Aqui embaixo continua, tá? Continua. Então, olha só, ainda tem essa parte aqui,
certo? Ainda tem essa parte. Eu já expliquei para você tudo sobre esses dados, tudo sobre também os gráficos, então deixa o like aqui, hein? Se você não deixou o like, deixa o like e comenta. Se você está gostando desta análise, desta interpretação, se você está aprendendo como interpretar de fato o relatório Focus, certo? Bom, para finalizarmos então, eu tenho aqui a parte de baixo, a parte de também expectativas do mercado, também projeções do mercado, também com relação à mediana, só que aqui a foto é mais curta. Nós não temos final de 2025, 2026, 27, 28. Nós temos mês a mês, 3 meses, tá? E ele muda um pouquinho também os indicadores. Ele coloca IPCA, ele coloca câmbio, coloca Selic e coloca IGPM, certo? A mesma coisa. 4 semanas, 1 semana, hoje, o comportamento semanal e o número de respondentes aqui nos últimos 5 dias úteis, certo? Bom, e ele traz as expectativas de mercado para o mês em que nós estamos. Estou gravando em janeiro de 2025, e os próximos 2, fevereiro de 2025, março de 2025, e aqui ele traz a inflação acumulada nos últimos 12 meses, de acordo com todos os dados, tá? Como é que eu faço essa leitura? O mercado projeta, o mercado tem uma expectativa para que em janeiro de 2025, a inflação do IPCA será de 0,12%. Em fevereiro de 2025, já será 1,38. Olha só a diferença, tá? 0,12 em janeiro, 1,38 em fevereiro. Por que tem essa diferença? Por conta de vários fatores. E aí você vai identificar de acordo com o que está ocorrendo no período em que você está vendo esse vídeo, tá? Exemplo, janeiro de 2025 é quando eu estou gravando. O mercado projeta uma inflação quase zero, 0,12, e fevereiro 1,38. Esta diferença se dá principalmente pelo, eu já citei isso aqui, pelo bônus de Itaipu que o governo adiantou e fez com que a energia no mês de janeiro de 2025 fosse menor para a população, certo? Então tira bastante o peso com relação aos outros preços e eles conseguem administrar um pouquinho este preço dentro do IPCA. Fevereiro não tem esta questão, então já tem um IPCA um pouco maior. Março já tem um IPCA um pouco maior também, e assim por diante, certo? Aqui abaixo nós temos novamente, não a foto, mas agora o vídeo com relação aos 3 meses dos indicadores que nós vimos aqui. Então você viu aqui junto comigo todo o detalhamento do relatório Focus. Isso aqui, você acompanhando semana a semana, é muito importante. E aí, no começo, a partir de agora que você já sabe como interpretar, como analisar, como fazer a leitura, no começo será difícil também, é claro, é normal. Então, toda segunda-feira, pegue este relatório, assista um vídeo no YouTube de alguém analisando esses dados para você. Então, você vai colocar lá, relatório Focus na segunda-feira, vários canais, como a Genial Investimentos, o BTG Pactual, a CNBC, Times Brasil ou CNN, algum canal, algum banco vai estar analisando na segunda-feira os dados do relatório Focus. Você tem a base, você pega o relatório e acompanha esse vídeo. 1 semana, 2 semanas, a partir da terceira, você já será capaz de pegar a sua base, pegar o relatório, você interpretar, e aí você só bate com o que o mercado falou. Isso faz com que você seja antes de estar especialista em investimentos, algo que é muito importante. Ah, e lembrando, tá? Os alunos do PAAP, eles têm toda segunda-feira aula com o Roberto Mota, o Motinha, da Genial Investimentos, que ele é estrategista macro da Genial Investimentos e faz o Morning Call e o fechamento de mercado todos os dias ao vivo no YouTube. Eles têm aulas também com o Gerson Zanlorenzi, que é sócio e host do Morning Call do BTG Pactual. E ainda na segunda-feira também tem aulas com o Caio Camargo, que faz o Morning Call para os especialistas do Santander AAA. Então toda segunda-feira os alunos do PAP têm aulas com as referências sobre o cenário macroeconômico, e é por isso que eles ganham muito tempo nesta curva de aprendizagem. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo para você um link que é um formulário para você preencher o formulário e ter uma consultoria de carreira gratuita direcionada para a área de investimentos com os consultores aqui da Elmi Banco Educação. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você ainda não deixou até o momento, deixa o like, que é muito importante. Deixe um comentário aqui se você aprendeu de fato a interpretar o relatório Focus e compartilhe esse vídeo. Compartilha com todo mundo, que eu quero que todo mundo saiba a base, o básico, que é interpretar o relatório Focus para que você dê sequência nos seus conhecimentos práticos e chegue até a área de investimentos.